Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de gerenciamento e manutenção, né? E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre análise de manutenção preditiva, mas de uma forma um pouco diferente, né? A gente vai fazer mais um bate-papo, né? Eu vou estar trazendo aqui uma situação que eu já vi ocorrer algumas vezes e ocorreu recentemente, né? Onde eu vi um aluno questionando um detalhe bem interessante, né? Trazendo a narrativa do seguinte, né? Ele, poxa, professor, eu trabalho numa empresa. Já falei sobre a necessidade da manutenção preditiva, mas eu não consigo emplacar, né, com que a empresa venha a investir, usar a manutenção preditiva. Né, e dava para perceber, né, a angústia, né, do aluno falando sobre isso. Né, e já vi também relatos parecidos aí em momentos do passado também, né, onde muitas vezes os estudantes, né, quem está ali tendo aplicação já direta ali no campo industrial, acaba ficando um pouco frustrado às vezes, né, de estar ali numa empresa, tá vendo ali um contexto aplicado, né, na academia, né, ou seja, em sala de aula, e não tá vendo aquele contexto ali aplicado ali na indústria. Né? Só que eu acredito que aí falta um detalhe que é um pouco de sensibilidade de entender o seguinte, né? Todas as aplicações que se fala referente à manutenção, né, ela tem uma base, né, que tem como foco uma amplitude. Né? Ou seja, não se tem uma. Vamos falar da seguinte forma, né? Não tem uma estrutura que ela é aplicável 100%, que ela tem uma eficiência de 100%, né, em todos os casos, né, de estruturas voltadas à manutenção. Né? Quando a gente fala da manutenção como um todo, né, é muito comum, né, para quem está estudando sobre manutenção, falar sobre características de manutenção planejada, manutenção não planejada. Entra na manutenção planejada, tem lá a manutenção preventiva, preditiva, entra para filosofias, né, estruturadas da parte de gestão, como o TPM, manutenção produtiva total, o WCM, né, manufatura de classe mundial, entra ali para manutenção corretiva, né, manutenção corretiva planejada, né, outras características também aplicadas aí à manutenção, só que isso aí a gente está trazendo uma estrutura geral do processo. Né? A gente tem que entender que cada indústria, cada empresa, ela vai ter uma característica, né? E essa característica ela vai permear um detalhe muito importante para o processo, que é a lucratividade. Né? As empresas, de modo geral, têm como base a lucratividade, isso aí não tem para onde correr, e fazendo uma estratificação da lucratividade, a gente vai ter as aplicações para os processos de forma geral. Né? As empresas têm custos, a gente já falou várias vezes aqui no canal sobre custos aplicados à indústria. Né? Então as empresas têm custos e tudo ali precisa ser diluído para no final ter lucro, né, para o processo. Não tem para onde correr. Né? E você chegar, né, a uma empresa, né, onde ela não tem aplicação ali, exemplo, como esse caso, de uma manutenção preditiva, não quer dizer que é o fim do mundo. Né? Muito pelo contrário, pode ser que a manutenção que ela venha utilizando seja uma manutenção efetiva. Né? Ou a mesma manutenção não sendo efetiva, mas ela vem gerando uma lucratividade, o qual está dentro de um patamar esperado, né? Ou dentro de uma tolerância ali. Né? Pode ser até que não esteja dentro do esperado, mas venha gerando essa lucratividade, e o qual investimento ali para manutenção preditiva, né, pode, né, na mente ali dos gestores, estar gerando ali um processo de risco, né, um custo a mais para o processo. Né? Então é importante tomar cuidado com isso, com essas críticas internas ali à empresa onde você está trabalhando. Né? Poxa, a gente poderia ter um investimento nessa parte, poderia ter um investimento nessa outra, mas a estrutura, né, o organograma de uma empresa, né, voltado a essas aplicações, né, e principalmente tempos como esse que a gente vem vivendo, né, dificuldade econômica, né, em meio a uma pandemia, né, faz com que as empresas tenham que tomar algumas decisões, né, que muitas vezes pode não parecer tão fácil ali para o colaborador que está ali na linha de frente, mas por algum motivo ou outro foi aquela ali escolhida. Né? Então encarar isso da melhor forma, da forma mais tranquila e seguir. Né? A gente tem até alguns vídeos falando sobre mindset, né? Então tem que ter um mindset bem positivo referente a isso. Né? Não dá para criticar, cobrar a empresa ali sempre, né? Ou de forma mais forte referente a uma ação que você acha que vai dar resultado. Né? Inclusive essas ações ligadas a resultado, né? Ela tem que ter muita base técnica para poder
né, causar um pouco, né, vamos chamar de comoção e realmente ver ali a possibilidade daquela aplicação, né? Eu já vi muitas empresas de grande porte, né, com equipamentos de manutenção preditiva, câmera termográfica, né, análise para lubrificante, alinhador a laser, enfim, vários elementos ali que podem ser utilizados ali para monitoramento, né? E a empresa ou não utilizar porque não conseguiu colocar aquilo ali na rotina da manutenção, ou muitas vezes a própria equipe de manutenção não tem a capacitação devida, né? Então é aquela coisa, né? É meio que uma ostentação, né? Entre aspas, é uma ostentação, né? Eu comprei os equipamentos, né? Tenho capacidade, mas não estou utilizando, né? Ou seja, está sendo um mau investimento ali para o processo, né? Porque não teve a estruturação. Então, quando a gente fala de manutenção preditiva, não é só a característica do uso, né? Tem que ter uma estrutura ali por trás. Inclusive, muitas empresas acabam migrando ali para o uso da manutenção preditiva de forma terceirizada, o que é super normal, né? E também é eficiente, né? Ou seja, eu estou trazendo ali, né, uma pessoa, enfim, consultor ali para aquela aplicação ali, já que eu vou ter que ter um gasto muito maior para poder capacitar a equipe, enfim. Então, cada passo que a empresa dá, né, é um cuidado que ela tem que ter, né? Então, um investimento para a área de manutenção preditiva muitas vezes não ocorre por causa do próprio processo realmente de planejamento estratégico ali com o custo que a empresa está tendo. É a mesma coisa que se a gente for trazer para o lado, para o nosso lado pessoal, né? Exemplo, você está tomando conta de uma casa, né? Tem muitas coisas que você quer investir, né? E de, opa, eu não posso investir nesse ponto aqui por causa da minha margem, enfim, não dá para, não vou dizer nem correr risco, né? Para uma ação como essa, você precisa estar bem estruturado para não ter nenhum problema, né? Então, a manutenção preditiva, ela de fato é muito importante, né? Mas empresas que não utilizam manutenção preditiva não quer dizer que ela tem uma manutenção falha ou que está passando por uma crise ou algo do tipo, né? É uma estruturação qual ela está vem utilizando, né, um ciclo de manutenção e está dando certo ali, está gerando lucratividade. Tenha certeza que nenhuma empresa vai fazer uma ação ou vai deixar de fazer uma ação porque ela não quer. Tem todo um processo ali por trás para poder chegar aquela característica ali, né? Hoje em dia, cada vez mais é difícil encontrar indústrias que têm, empresas que têm um único gestor, né? Que é aquele gestor ali que é o juiz, o júri e o executor, né? Hoje, normalmente, se tem equipes, né? Então, é muito difícil, né, que uma estrutura como essa aí ela não vá para frente por causa de um detalhe simples, né? Às vezes tem toda uma estrutura ali por trás, né? Então, né, vale aí reforçar, né, que a manutenção preditiva é boa, é eficiente, né? Ela traz aí normalmente traz bons resultados, né? Mas precisa ter toda uma estruturação, né? Inclusive já vem empresas entrar nesse ciclo da manutenção preditiva e voltar, né? Como assim, né? Montou ali uma característica para manutenção preditiva e chegou um ponto que ela não estava dando mais suporte e parou. Né, parou ali, né? Inclusive vendeu os equipamentos que tinha para manutenção preditiva e continuou utilizando manutenção preditiva, mas de outra forma, terceirizado, né? Então é um ponto aí importante, né? Então não é simplesmente ter a empresa, montar lá o projeto, a empresa comprar ali os equipamentos, eu preciso ter efetividade, né? Por que eu estou utilizando a manutenção preditiva? O que isso vai gerar de lucratividade, vamos assim chamar, né? Qual vai ser ali as ramificações que vão ser interessantes ali para a empresa, né? Qual o gargalo que eu tenho ali, que é a manutenção preditiva, o uso do equipamento, né? Vamos até estratificar, né? O equipamento que eu vou estar utilizando, os equipamentos que eu vou estar utilizando para poder dar uma base ali preditiva, né? Ou seja, predizer ali um problema que vem ocorrendo de forma constante ou não, e que vai me ajudar ali a ter uma lucratividade, né? Precisa ter esse equilíbrio, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!